Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Quero dar uma boa noite com alegria no coração. E também convidar para quem estiver assistindo esse vídeo, você que possa estar concentrado, abra mão do tempo e receba de Deus aí também através desse vídeo que chegou até você, que seja uma bênção para a tua vida. Amado, pega teu esboço, nós vamos falar sobre algo tremendamente importante. O título dessa mensagem é Quando Perder Significa Ganhar. Bateu na trave ontem. Não é? E realmente foi um sufoco. Mas aqui nós vamos aprender no reino espiritual. Nós vamos aprender com coisas de Deus para a nossa vida. E o versículo que nós vamos falar já começando, quando Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele fala, fui crucificado com Cristo. Quando ele escreve ao povo da Galácia, ele já fala de crucificação, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está falando que eu aprendi a viver quando eu encarei a crucificação. Eu aprendi realmente a andar na vida com Jesus quando eu olhei para a morte dele para mim. E o livro do pastor Carlito, agora no JMR, não julgar, não mentir, não reclamar. Você fechou hoje aqui, né? Iniciando os últimos, né? Já tem pulseira aí? Ô, benção aí, Simone, pega para nós lá. Aleluia. No livro do pastor Carlito, JMR, o código JMR, ele fala na página 73 assim, ó. A imagem de Deus é recriada originalmente no cristão, por meio da obra de Cristo. Diga, obra de Cristo. Passamos a viver com ele um homem novo, que é a personalidade de Cristo, gerada no cristão por seu espírito. Ele fala, fazendo menção aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala da crucificação, fala da consagração, fala da nossa entrega em adoração na presença de Deus. E a gente vai entender que a morte é o caminho para a vida. E a gente vai entender também que essa vida espiritual, nós aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, vivemos uma vida muito atribulada. E parece que o nosso tempo se resume de uma maneira avassaladora, assustadora. Então a gente olhar para essa morte e crucificação de Jesus, para essa morte e entrega dele, entender que aí não é um processo de que esse homem, agora o Marcos acabou de dizer, de que o homem que resistia e não morrer, né? O homem que resistia a não morrer, às vezes nós temos isso, e a palavra é exatamente essa. Quando que o meu homem não admite que precisa aprender a viver, mas sabendo que morrendo é que eu vivo. Você pode repetir comigo? Morrendo é que eu vivo. Então, porque o nosso eu é muito complicado. As nossas questões pessoais são muito importantes. E no Novo Testamento, fala-se essa palavra de realmente de morte ou de vida em Jesus, essa morte confrontando a vida nossa, de cada um de nós, parece 745 vezes. Falando exatamente isso. Então pega o teu esboço, você vai preencher. Por suas decisões pessoais, às vezes os seus desejos pessoais levam você a não entender essa vida nova e ter uma vida nova em Jesus e abrir mão do nosso eu, às vezes pelo processo da gente desejar ter muita felicidade, desejar ser muito feliz, ser muito próspero, ser muito bem-aventurado e entender que eu vou conquistar isso através de desejos, através de satisfações pessoais. Ou então através do conforto, eu quero ficar aqui, a minha zona de conforto, eu estou vivendo assim, essa é a minha vida, é assim que eu vivo. Ou então pelo hedonismo, pelo prazer, eu tenho que não só ser feliz de realizar os meus desejos, mas tem que ser prazeroso. Eu tenho que ter prazer naquilo, e aquilo tem que me trazer um ápice, tem que trazer uma coisa a mais na minha vida. A palavra prazer aí é exatamente isso, eu ter uma alegria acima da felicidade. Ou então a aprovação dos outros, como a gente sofre muito nessa vida. Porque a gente acha que vai conseguir viver ou viver nessa vida através de aprovação dos outros. O pastor Rick Warren fala que se tem uma coisa ruim é tentar agradar todo mundo. Se tem uma coisa que é terrível da gente conseguir, ontem mesmo a gente estava falando isso em casa. Como é difícil a gente agradar a todos.
E às vezes a gente vai colocando pessoas que vivem só de elogio, e quando isso não vem, ele está infeliz. E quando isso não acontece, ele cria... E aliás, quem gosta muito de elogio não gosta de ser confrontado. Porque parece que na verdade o elogio vai tapando, vai trazendo um filtro, vai fazendo algumas barreiras. A pessoa que gosta muito de elogio não gosta de ver a ele mesmo na realidade. Vocês estão aí? Amém? Ou então a nossa segurança pessoal, não, eu quero viver, mas eu quero segurança. E para falar de uma cidade como a nossa, essa região que a gente está falando, falar de insegurança parece algo muito distante. E eu quero segurança, então além do meu conforto, além do meu prazer, além da aprovação dos outros, além do elogio e não confronto, eu ainda quero segurança. Mas na verdade, as pessoas que querem muito segurança são as pessoas mais controladoras que a gente conhece. Elas querem controlar, elas querem trazer limites para todo mundo. Daqui ninguém passa, isso não é aprovado, eu não quero que aconteça isso. E elas vão controlando, e além de controlar a vida dos outros, elas acham que através desse controle sistemático, elas estão sendo seguras, ou estão adquirindo segurança. Ou então a gente pensa na vida e não morrer, nessa satisfação pessoal, nessas decisões que continuam, numa falsa liberdade. Você pode ir, então você vai conquistar, você ainda é muito novo, você pode correr atrás. Qualquer situação que requer um compromisso, ela é evitada. Então nós damos mais um passo. Além de você não aceitar o confronto, além de você querer ser uma pessoa que vive de prazeres em prazeres, além de tudo, ainda você vai evitando compromissos. Que a pessoa atraia, que a pessoa feche mais o link, feche mais os laços de amizade. Acham que são livres. As pessoas que têm a falsa liberdade acreditam que são livres, mas elas estão debaixo de vícios, estão amarradas em maus hábitos. São pessoas que em determinado momento, se foram chamadas para uma conversa, são ríspidas, são orgulhosas, são vaidosas, são grosseiras. Elas acabam prendendo a vícios e vivendo nesses subterfúgios, nessas cavernas da própria alma, que vai tendendo a puxá-las, e esses vícios vão aumentando, essas amarras vão aumentando, e elas não conseguem sair mais de lá. E a gente vai aprender também que Jesus quer uma vida nova para nós, mas quando a gente entende que precisa em determinado momento, uma hora ou outra, confrontar. O Marcos aqui, o testemunho dele para mim, ficou muito claro nessa questão. Ou então você acha que consegue porque entrou no concurso, também fui da FAB, fiz concurso para a Força Aérea, e tem um determinado momento você acha que você é o cara. Você é bom. 25.500 candidatos, eu entrei nos 500 e me formei entre os 300 e fui o 10º colocado da minha turma. Então você acha que é o cara bom. Esse tipo de prazer, esse tipo de segurança, Jesus não quer para nós. Diga, Jesus quer que eu tenha uma vida nova. Então diga, nova vida. Aponta para o irmão do lado assim, nova vida, meu irmão, aleluia. Mas infelizmente a vida velha muitas vezes está duro de matar. Está complicado de encarar. Então você entenda, já anota aí no seu esboço, a morte tem que dar lugar para a vida. Você tem que entender e ainda que esta morte não está ligada ao fim, mas sim ao início, ao começo de um processo, ao começo de um caminho. Foi falado aqui em João 15, em João 11, 25. João 11, 25, Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que esteja morto. Então, essa coisa de a gente realmente diminuir o velho homem e apagar o velho homem e tirar os hábitos desse velho homem, aquilo que trazia prazer, tudo aquilo que eu já falei aqui para vocês, é entender que vai ressurgir e nessa vida nova, ressuscitada em Jesus, pelo valor da cruz, nós vamos realmente viver em plenitude de vida com Ele. Amém, amados? A morte promove a vida, isso é a questão de hoje. E é isso que nós vamos falar, da morte promovendo, a morte promotora de vida. Você perde para ganhar, e quando você perde com Deus e para Deus, com Ele. Então a gente já vai deixando tudo para baixo, a religiosidade, vai deixando tudo para baixo, aquela vaidade, aquele orgulho, aquelas disputas desnecessárias. Jesus é a vida perfeita. Você pode repetir bem alto? 1, 2 e... Jesus, a vida verdadeira está em dar lugar para a vida perfeita de Jesus, em nós, por meio da morte do velho homem.
Gente, muitas igrejas, muitas pessoas dentro da igreja, até com estereótipo, até com jeitão, até na linguagem, parece que é. O Espírito Santo não aguenta mais isso. O Espírito Santo hoje passa em revista a igreja, para realmente preparar essa igreja para encontrar com Ele, que é o autor da vida. E Ele ainda diz ainda que Ele, além de tudo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para promover isso em nós precisamos entender que esse Espírito Santo que tem cutucado a gente dia e noite, tem nos chamado para essa intimidade. E quando nós somos chamados à intimidade com Deus, que é exatamente a semana do JMR, eu vou em santificação, eu vou em louvor, eu vou em adoração a Deus. E mesmo naquela hora, na maior intimidade com Ele, quando ninguém sabe, ninguém vê, esse confronto vai quebrando aquela legalidade, aquele palavreado, aqueles costumes, aqueles hábitos, aqueles vícios. Você pode dizer amém? Então é isso que a gente vai ouvir hoje. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, Paulo está falando que tem que ser criado para semelhança a Deus em justiça e para santidade. Olha o que diz lá. Quanto à antiga maneira de... Vamos ler juntos? Vamos lá. Bem alto. 1, 2 e... Quanto de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado por ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da onde? Da verdade. Quando Paulo escreve isso daqui, você vai vendo que ele começa falando em Gálatas, se você passar por Filipenses, ele fala a mesma coisa, e aqui em Éfeso, numa metrópole, em que a promiscuidade, a homossexualidade, o dinheiro, o espiritismo, aquela coisa da pessoa achar que era muito bem formado, era uma capital de comércio, de dinheiro, achava que possuía. Então quando a gente olha para essa metrópole, para essa grande cidade de Éfeso, Paulo falando aqui, que vocês têm que buscar essa semelhança a Deus, ter justiça e vida de santidade. Gente, nós vamos começar a confrontar aqui o caráter. A igreja hoje ela é muito confrontada. Eu já sou pastor há mais de 21 anos e já vivi algumas fases da igreja. Mas essa fase, nos últimos 10 anos, o Espírito Santo está nos chamando para perto, para a gente realmente revelar quem somos e aonde a gente quer chegar. E aí a questão é caráter. Essa personalidade renovada, essa santidade de vida nova, é a grande transformação para o último tempo, para o desfecho, para o fechamento da vida da igreja aqui na terra. Diz amém? É necessário, está lá em João 3,30, a gente vai falar muito sobre João, né? 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Coloca a mão no coração e diga bem alto. É necessário que cresça e eu diminua. Não importa se você está com o microfone na mão, se você é um pregador, se você é um levita, se você ajuda na porta, é a tendência do corpo só, a unidade da fé, a unidade do corpo é uma só. E não pense que não existe ninguém mais do que ninguém aqui. Amém, graças a Deus. Não existe ninguém melhor, não existe privilégios nem predileção nenhuma de Deus. Aliás, se a gente aparece mais, o compromisso é maior. Mas aí no corpo de Cristo, a função, e se não estamos na função correta, há uma disfunção do corpo. Se eu não adquiro, se eu não me coloco de verdade na posição que Ele quer, e isso não, o corpo, ele está em todo mundo, e às vezes o corpo de Cristo tem que estar lá naquele escritório, naquela hora, e você é o corpo de Cristo ali. Então esse Espírito Santo que eu estou falando para vocês, que vai nos chamando para essa mudança, para essa restauração. E esse dia, diga, hoje, foi preparado para você para acompanhar uma grande notícia. Qual que é a notícia? Hoje é um bom dia para começar a viver, para ganhar, ser o melhor para a sua vida. Você diz amém? O melhor é que a gente vai ganhar com Jesus, aquilo que a gente vai adquirir com Ele. Então a primeira coisa que eu queria que você aprendesse, a gente vai falar muito de João, eu estava lendo, falei para o pastor Max, lendo o Evangelho de João. O Evangelho de João ele já é diferente de tudo que a gente tinha visto. Se você pegar os 4 evangelhos, ele já não começa com a genealogia, ele já vai abrindo logo o verbo, não é assim não. E o verbo se fez, vai logo, e a palavra foi anunciada, e a palavra foi revelada, e a palavra teve som.
Não é eco, era o verbo de Deus que se tornou carne. Não era um eco, não ecoava. Da onde vem? Não, o som tinha uma origem. Era um som original. Jesus na terra. Então ele já começa diferente. Depois mostra o divino, você pega no capítulo 12, o divino indo lá transformar a água em vinho. Você pega no capítulo 2 de João. Então começa abrindo assim, e já vai falando que ele estava com a mãe dele, com os irmãos dele numa festa de casamento, e aí a tragédia aconteceu, porque faltou bebida. Quando você pega lá no capítulo 3, Jesus encontra com o religioso Nicodemos, um homem que até tinha dentro da sinagoga alguma coisa de referencial, com Caifás e os outros todos lá. E aí esse homem vai procurar Jesus às escondidas. E Jesus falou assim, não, eu não quero você às escondidas, eu quero que você se revele. Às escondidas eu não quero conversa, você vai ter que nascer de novo. E começa a entrar numa conversa, né, totalmente diferente, que vai entrar na região uterina. Ele começa a falar do útero da mãe dele, ele já tinha mais de 60 anos, como é que vai acontecer isso? E aquele homem foi embora e falou, como nascer de novo? Da água do Espírito. E o Evangelho de João vai crescendo, e nessa dimensão toda, lá no capítulo 4, ele tem um encontro com o povo, vai exatamente no poço de Jacó, lá em Sicar, no poço que José recebeu do seu pai Jacó, encontra com uma samaritana, e ele falou assim, olha, os adoradores não vão ficar só em Jerusalém. Os adoradores serão aqueles de espírito e em verdade. E nos alcançou, amém, amados? Amém? Saiu além daquela região da Palestina. Faça assim com a mão direita, faça assim, olha nós aí. Quando ele tem aquela conversa com a samaritana, ela já sai logo dialogando, falando assim, profeta, o homem sabia que eu não tinha marido, que eu tinha vários homens, mas não era casada. E ele falou de uma coisa que para mim era imediatismo, e ele falou de água, poço, e falou que se ele desse uma água eu não morreria mais, aquela água brotaria de dentro de mim, e ela está anunciando aquilo e ganhou muitos samaritanos para Jesus. Então você vai ver no Evangelho crescendo, 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 lá no tanque de Betesda. Lembra do tanque de Betesda? Jesus ali. É lindo, você vai pegando o Evangelho de João, depois 6 na multiplicação dos pães, as cabanas, festa das cabanas. Falamos aqui, festa na roça, festa das cabanas. Né? Quando Jesus fala daquilo que era o grande reboliço na cidade de Jerusalém. Quando eles reuniam, faziam grandes traslados para festejar a festa das cabanas. Quando ele fala que eu sou Cristo, eu sou Messias em 7, depois ele fala e continua dizendo algumas coisas da revelação do divino no homem, o homem no divino. O homem que era 100% Deus e o homem que era 100% homem. Jesus o Cristo. E aí ele chega no 9, Jesus com cego de nascença, ali vai crescendo entre os fariseus, aquelas conversas todas, até chegar, vai chegando no versículo 11, 12, capítulo 11, 12, chegando onde a gente vai chegar agora, ele já tinha falado que ele era o bom pastor, ele já tinha falado que ele era o caminho, a verdade e a vida, depois passou pelo 11 que a gente leu aqui, ressuscitou Lázaro. Sabe o que aconteceu? Tudo isso, essas notícias todas chegaram para os gregos. Aliás, os gregos foram embora, né? Dispensados da Copa também. Costa Rica vem aí. Olha só, os gregos começaram a falar assim, não, ele é um homem que tem uma filosofia diferente, ele é culturalmente bem apresentado, ele é uma pessoa que junta a sociedade, olha, comove e movimenta as multidões. Quando chega nesse capítulo 12 aqui, que a gente vai ler agora, esse Jesus começa a falar dessa morte, falar da vida, porque o tempo todo Jesus falava, eu vou morrer. E exatamente no momento que ele fala, agora chegou a semana. E aqui ele chega em Betânia, depois você lê em casa. Eu não vou ler até os 21, né? João capítulo, tem 21 capítulos, eu vou parar no 12 com vocês agora, no capítulo 12. Eu só dei um pano de fundo para você entender que essa popularidade dele foi crescendo, 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 e agora a gente vai ler aqui, ó. Primeiro, vença a pressão e a sedução das aparências. Diga, Jesus tinha uma missão. Eu queria ouvir você falando, 1, 2, 3 e... Mas ele foi seduzido, venceu a pressão e a sedução das aparências. Olha o que diz lá, João 12, 20 e 21. Vocês estão sendo abençoados, gente? Amém? Aleluia. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, faltava uma semana para Jesus ser crucificado, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus.
Os gregos falaram, olha, ele tem toda uma forma de falar, e havia um reboliço muito grande após a ressurreição de Lázaro. Depois você lê em casa, mas tinha um jantar lá em Betesda, e teve aquele jantar em Betânia, e aquele jantar aparece lá, era um ex-leproso, um ex-morto, e uma mulher que gostou muito de dinheiro e num perfume. O negócio era desse nível, num jantar. Quando ele sai desse jantar em Betânia, ele vai para Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele é aclamado o Rei dos Reis. E os gregos agora querem falar com ele. Tudo aquilo ali parecia, vem cá, você não precisa morrer não. Não precisa morrer não. A tua popularidade vai alcançar mais gente ainda. E Jesus aqui vai apresentando. Eu falei para vocês, o que o Espírito Santo não aguenta mais é religião. Você pode dizer amém? O Espírito Santo não aguenta mais coisa de fachada. O Espírito Santo não aguenta mais aquilo que não encara, aquilo que não leva para o face a face, aquilo que não leva à verdade, aquilo que não mexe no que está fedendo, aquilo que não mexe naquilo que está numa hemorragia profunda. E o que nós vamos aprender hoje, e que é importante para mexer nesse meu caráter, muita gente está vivendo, acabou aquela geração. E o pastor Max aqui, todos os pastores da PIB como eu, cada um de nós sabe. Acabou aquela geração de pastores que falava, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Todos nós passamos por essa limpeza, por essa higienização, por essa pulverização do corpo de Cristo para saber quem é de verdade que morreu. Se não morreu, está vivo demais, não serve para o reino. Gente viva demais não serve para o reino. Esse é o momento que tinha uma aparência de sucesso para Jesus. Gente, eu só passei aqui uma ideiazinha de João para vocês. Vê que, na verdade, a tentação que era para fazer com que Jesus desviasse do foco. Mas diga assim, graças a Deus, Jesus venceu. Amém? Ele foi além daquilo que aconteceu em Jerusalém. Ele foi além da popularidade entre os judeus. Ele foi além das notícias que os gregos falavam dele. E o que nós devemos aprender aqui? Que na oportunidade que André e Filipe tinha de levar aqueles gregos até Jesus, ele já começou a tratar. Porque os gregos eram muito desenvolvidos, eu falei na ciência, na filosofia, na cultura, na literatura. E para se interessar por Jesus era um negócio muito sério. Ele veio buscar e salvar o que está perdido. Você diz amém? Graças a Deus. Amém. Liberdade não é fazer tudo o que você quer, é ter condição para escolher o melhor. Liberdade é você saber o que é que Deus espera que você faça. Nós às vezes somos atraídos por um salário. Por que você vai para aquele emprego? Porque o salário é maior. Para. Eu vou para aqueles. Por quê? Por que você vai para aquele? Não, porque o status. Bate o pezão no chão e fala, show, Satanás. Às vezes o envolvimento seu, a atração para o sucesso, para a aparência, pode fazer você abrir mão de coisas que são fundamentais para o reino. Nesta noite, hoje aqui, o Senhor está dando a oportunidade de a gente mostrar verdadeiramente que nós somos livres. E para isso mantenha o foco diante das propostas tentadoras. Não tem que ser, eu tenho que casar com aquela menina. Por quê? É a mais bonita. Não cai nessa não. Tem que avaliar coisas nas questões de Deus. Nós vamos mudar agora. Por quê? Olha aqui, está na cara. Não. Busque Deus, foque em Deus. Filipe foi dizer a André, e os dois juntos disseram a Jesus sobre tudo isso aqui. Mas graças a Deus ele manteve o foco. Ele não ficou desfocado nessa questão. E a questão de Jesus era salvar a todos. Porque se ele ficasse só na fama, na aparência, na pressão, na tentação das aparências, ele ficaria só naquela região e alcançando um povo diferente, que eram os gregos. Então levante a mão e fale assim, graças a Deus, Jesus se manteve longe da pressão das aparências. 2, aproveite as suas melhores oportunidades nessa vida passageira. E é passageira. Não tem um culto fúnebre que eu não lembro disso. Gente, eu estou no auge dos meus 54, né? O Marcos só não falou minha idade aqui. Mas, gente, eu lembro de coisa com 15, 16, 17 anos, você lembra? Está muito pertinho, está ali, ó. Está ali. A minha avó está com 92.
Então você imagina que eu vou chegar lá também, eu acho que a Simone que fala isso. Mas assim, ó, ela lembra de coisas assim, de sonhos, a vida é muito passageira. A vida é muito curta. E para alguns mais curto ainda, a gente não tem que ficar justificando aqui e nem tentar entender, porque uns vão mais cedo, outros vão depois. Jesus sabe. E se morrer com Jesus, está na glória. Amém, amado? Amém? Mas a vida é passageiro. O versículo 23 está dizendo, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa glorificação que ele fala aqui, ele percebe o momento da brevidade da vida. Ele nos seus 30 e poucos anos, nos seus 33 anos de idade, ele estava falando que a sua morte era necessária. A sua crucificação era gloriosa. Então ele não olhava para a cruz como uma tragédia. Ele não olhava para a morte como uma tragédia. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que o caminho da frutificação passa pelo sofrimento e morte. Toda a sua conquista, tudo aquilo que você deseja conquistar, tem um preço. Coisa que vem fácil demais, eu não acredito que seja de Deus. Tem um preço a pagar. Vir para aqui para São Paulo, mudar toda a rotina do pastor dessa igreja, da família dessa igreja. A gente lá em São José, tanta coisa, são grandes desafios. A vida do pastor Carlito, pastora Leila, dos nossos pastores, são de grandes desafios. E as crises vêm e aparecem para nós. Os nossos inimigos levantam-se contra nós, mas preparadinho, porque eles sabem que vão ser derrotados em nome de Jesus. Vem, eles vão investir. E viver essa vida, e crer de verdade que Jesus tinha uma leitura muito precisa do seu momento, da sua vida, do seu impacto em relação à sua própria missão. Ele sabia, o meu e o seu caráter é formado por essas decisões que Jesus teve. E nos momentos mais difíceis é que somos mais bem formados. Quem aqui já ficou em casa sozinho, orando ali, chorando, e sabendo que naquela hora Deus estava transformando, mudando a sua história? Querendo isso, levanta sua mão. Eu já. Tem testemunho na minha casa, de quando parece que a oração não saiu dali, parece que o louvor não me contagia mais, não dá vontade de nada. Naquele momento o Senhor fala, o Espírito Santo fala, deixa eu dominar, deixa eu cuidar. E Ele vai, parece que fazendo uma limpeza em nossa vida. Foi falado aqui no Retiro Satisfação. É quando você tem aquela poda. Poda é para fazer você produzir ainda mais. Então diga para quem está do seu lado. Toda crise, toda luta, toda necessidade vai servir como desafio e alimento. Amém? Nos momentos mais difíceis nós buscamos a Deus. Eu conheço muita gente que fez campanha de oração para comprar um carro. Quando conseguiu o carro... Pastor, agora ninguém é de ferro, eu vou para Caraguá. Não, claro, irmão, você comprou o carro, vai para Caraguá. Pastor, esse final de semana a gente vai para a fazenda, vai para o sítio e tal, né? Agora. Aí vai, essa agenda vai indo. Quantos de nós já foi quebrantado em alvoradas da vitória, ralando o joelhão lá, porque nesse momento a gente estava passando por momentos mais tênues, mais difíceis, mais complicados. Essa hora, o nosso velho homem está morrendo. Graças a Deus, gente. Amém, amados? Então libera uma palavra profética aí. Você vai vencer na sua alvorada. Aleluia. Você vai vencer nas suas campanhas, em nome de Jesus. Terceiro, entregue tudo para ter tudo que Deus tem para você. Então, o momento em que parece que está tudo desfuncionando, está tudo fora, existe algo que Deus espera de mim para mais para longe. A questão aqui é saber que o Senhor está fazendo uma proposta de eternidade para nós. Não é momentâneo, não é circunstancial, não é terreno, não é a morte aqui nessa terra, é a morte espiritual do velho homem, entendendo aquilo que o dono e o autor da vida veio fazer aqui na terra. E se ele veio passar por tudo aqui nessa terra e não pecar, é porque é possível uma vida de santidade, uma vida íntegra, um caráter restaurado, uma vida de santificação. Você diz amém? Entregue tudo para ter tudo que Deus tem para você. João 12, versículo 24. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Diga assim comigo, muito fruto. Esse muito está pouco, vamos lá. Muito fruto. Chegou a hora da gente entender que é hora de multiplicação. Da gente ir além apenas de uma semente. Diga, sou uma semente
Mas a semente tem que morrer. A semente tem que morrer na terra para produzir, para dar muitos frutos que nós estamos dizendo aqui. A semente só pode cumprir o seu propósito se ela morrer. Se ela vier realmente entrar no seio da terra. E Jesus afirma isso. Quando ele fala, eu serei glorificado, mas o grão de trigo precisa ser enterrado, e da morte dele ali vem a trazer a ressurreição e a vida. E quando ele fala que eu sou a ressurreição e a vida, ele já está dizendo para nós, eu tenho que passar pela morte. E olha que o negócio ficou contundente. Porque essa semana antes daqui, que ele está acontecendo tudo isso que nós estamos falando aqui, ele foi tentado, ele foi para o Getsêmani poucas horas antes. Ele ainda fala de cálice ser afastado, se for possível não beber. Ele vai e chora, ele lamenta, ele passou por algumas circunstâncias muito complicadas. Mas ele nos ensinou aqui que o propósito da morte da semente, é para fazer a gente produzir. E aí, se você é uma semente, e essa semente está ligada a outras sementes na sua vida, na sua genealogia, na sua parentela, creia que você vai ser a semente que vai fazer diferença na sua família. Amém, amado? De verdade. Eu creio nisso. Você não pode viver o melhor de Deus vivendo do seu jeito. Você não vai viver o melhor de Deus se você continuar. Paulo escrevendo agora aos Coríntios. Nós já falamos que ele escreveu aos Filipenses, que ele escreveu aos Gálatas, escreveu aos Efésios, ele escreveu aos Coríntios dizendo, portanto, vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2 e... E eis que surgiram coisas novas, graças a Deus. Aquele que está em Cristo, aquele que tem uma nova criação, as coisas antigas já passaram, ele apaga o nosso passado e faz nos envolver, comprometer, sermos desafiados a entender que coisas novas surgirão. Diga, estou aberto para o novo de Deus. E esse desafio, muitas pessoas têm uma velha vida, como aquela do Duro de Matar, né? O filme Duro de Matar, em que não morre nunca. Sempre há uma saída para aquele velho homem continuar. Não a morte, nunca a morte. E continua e continua. Intimidade a gente não quer, compromisso a gente não aceita, mas quer continuar com uma vidinha dupla. Gente, em nome de Jesus. Eu vim de São José, sou caipira lá de Guaratinguetá. Sei que é bolinho caipira desde pequenininho. De verdade, com pimenta ainda é uma delícia. Vida dupla na igreja não dá. O velho homem tem que morrer. Adultério na igreja não dá, não tem jeito. Divórcio na igreja não tem espaço. Uma vida lá, uma vida cá, não dá. O Espírito Santo, eu falei para vocês, vou repetir. O Espírito Santo disse, chega. A podridão, não. Se não houver transparência, não estamos indo para o mesmo lugar. Se não houver lealdade à liderança, nós não vamos caminhar juntos. Se não houver integridade de caráter, pastor, preciso de ajuda, líder, ore por mim, eu preciso de uma mudança, eu não posso continuar com essa minha vida, eu não posso mais continuar com aquele telefone, eu não posso entrar mais naquele canal da internet, eu não posso mais falar desse jeito, eu não posso fazer negócio do jeito que eu estou fazendo, e é exatamente isso. De uma vida de superfície, o Senhor quer nos levar a águas profundas. E quando o profeta falou que a água nascia do altar, essa água limpa que saía do altar, estava varrendo os 30% de água podre da igreja e tirou tudo, em nome de Jesus. Amém. Só que nós temos que aceitar. A gente acha que pecado sexual é para a juventude solteira. O Espírito Santo está falando, e olha só que Jesus falou, você adultera só de olhar para outra mulher. Esse velho homem tem que morrer. As minhas tendências, as minhas tentações têm que ser radiografadas na presença do Espírito Santo, na presença de uma liderança. Esse confronto é necessário por pouco tempo, muito pouco tempo. A palavra diz poucochinho de tempo, brevidade de tempo, e ele voltará para buscar a sua igreja. Chega de resistência. O novo não chega enquanto o velho não vai embora. Não dá para ficar com uma agenda de domingo à noite, amados. Não dá para ficar simplesmente, tem que ver. Se tem quebrantamento no louvor, você vai buscar. Se tem o seu momento devocional, se tem essa leitura bíblica, faça isso. Precisamos desses requisitos. Precisamos realmente que os nossos celeiros estejam cheios.
Para exatamente no momento que eu mais precisar, eu sei aonde eu vou achar. Põe a mão no coração e fala assim: encha-me, Espírito Santo. Sabe por que o velho homem, ele ficava cheio de vazio, pesado? Vazio. Você vai conversar com um jovem sem Deus, não sai nada. E aquele vazio pesa. Aquela vaidade, aquele orgulho continua. E ele continua nesse velho homem. Jesus está falando em Mateus, capítulo 13, 8. Caiu contando uma parábola, ele fala da semente que caiu em 4 tipos de solos diferentes. É 25% só que funciona. Repita comigo, 25%. Um quarto. Toda a semente era igual. A palavra pregada era igual. A mensagem era para todo mundo. Hoje de manhã nós falamos, eu tenho certeza que o pastor pregou aqui, sobre quando Moisés sai e via os 12 espias. Era a mesma palavra profética, era para sair do Egito, era para sair, passar pelo deserto, mas era para chegar lá em Cádiz Barneia e entrar na terra prometida. Apenas pouco mais de 20% daqueles dois, Josué e Caleb, continuaram falando coisas que Deus fala. Então, se a gente não entender que muitos são os convidados, disse Jesus, poucos escolhidos. Levanta a mão direita e fala: misericórdia, Jesus. A mensagem desta noite, ele me traz pela primeira vez para pregar aqui em São Paulo, dar uma mensagem dessa para vocês. Mas essa mensagem primeiro bateu na porta do meu coração. A semente é a mesma, a palavra é a mesma, o verbo é o mesmo, a combinação é a mesma, é o mesmo Espírito, é o mesmo Jesus. Será que a gente vai concordar com essa pequenez, dessa tolerância muito baixa e ainda continuar na resistência? Diga: chega. Mais alto: chega de resistência. A viver de aparência não dá mais. O Senhor está nos dizendo, quarta coisa: coloque seu coração completamente no mundo de Deus. Coloque o seu coração, mergulhe nessa coisa completa com Deus. O versículo 25 de João 12 diz: aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Então nós entendemos que aquilo que nos chama a atenção, aquilo que a gente acha que está protegendo, aquilo que a gente já criou até um altar, aquele tipo de literatura que a gente ainda insiste em guardar debaixo do colchão, ou então aquele vício que ninguém sabe que a gente tem, ou então aquele tipo de relacionamento: não, é muito distante daqui, ninguém me vê. É exatamente isso que nós, completamente no mundo de Deus, é a gente saber que a gente vai continuar aqui, e debaixo de muita aflição, perseguição, dificuldades, barreiras. Mas no mundo espiritual, receber a vida e ter a morte desse velho homem, é saber que há uma integridade. E essa integridade fala diretamente com o nosso caráter. E não tem, presta atenção nisso, unção que resista a mau caráter. Se você não tomar uma posição, se você não falar: eu quero essa vida nova para mim, o velho homem já morreu. Chega de viver nas cavernas, nos subterfúgios, nas lapas, debaixo das escadas. Luz é para ser apresentada. Amém. Sal é para ter sabor. Amém, amados? Amém. Jesus quer que você desenvolva, por meio da igreja, por meio da palavra, por meio de relacionamento pessoal com Ele, por meio de um discipulado. Nós estamos falando de tudo que a igreja tem, graças a Deus. Estamos falando de vida na igreja, estarmos diante de Deus, com nossos louvores não serem antagônicos, não indo contra o fluxo do que a gente vai viver na segunda-feira, quando a gente levanta a mão para cantar coisas lindas que nós cantamos aqui hoje, e na segunda-feira não tem nada diferente. Amém, amados? Quando a gente viver naquela coisa assim, eu estou em culto, eu estou no meu trabalho, não importa. Aonde você estiver, você está vivendo integralmente, completamente no mundo de Deus. Essa é a palavra. E Deus quer esse relacionamento. Nos chamar para as nossas campanhas, para o nosso MDA, para as nossas células, mas renovando a nossa mente. Coloca a mão na cabeça agora. Renova, Senhor. Tem um hino, né? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Não é isso? Então põe a mão de novo aí e fala assim: renova minha mente, Senhor. Olha que Tiago 4:17 diz:
Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer e fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o oportunismo nosso hoje, nessa promoção da vida, que vem através da morte, nesse caminho da morte que nos leva à vida, é saber que nós entendemos muito bem o que devemos fazer. E se isso não fizermos, estamos em pecado. Tiago, esse aqui é meio irmão de Jesus, hein? Até Jesus morrer não se converteu. Depois de Jesus ressuscitado aparece para o irmão dele. E esse homem aqui, Tiago, foi o presidente da mesa do concílio em Jerusalém. Pedro, Tiago e João sentados lá. E Tiago falando, ele era meu irmão mesmo. Eu aceitei ele como meu salvador. Eu e minha mãe aceitamos a Jesus. O negócio foi nesse nível, né? José, antes de morrer, morreu meio antes. Antes de morrer, ele aceitou Jesus também. É por aí. Então nós entendemos que seguir a Jesus é escolher a vida. É desfrutar de um novo ambiente. É uma decisão pessoal. É entender que o Senhor está estreitando isso. E Jesus deseja que a gente desfrute do fato de que tudo está nele. A Escritura nos chama. O adorno que nós temos. As mensagens que nós ouvimos. Os louvores que nós cantamos. Tudo é para catalisar a gente. E entender que a porta, vimos essa semana também, a porta é estreita. Aliás, tem alguém que pregou essa coisa toda aí essa semana lá, né? No encontro, no almoço com Deus lá, foi muito forte. O pastor Marcos falava que não podemos ser prótese. Não podemos ser prótese. Fazer parte do corpo é estar integralmente desfrutando do fato de sermos parte dele. Os frutos são a máxima de uma árvore. E entender que, porém, o resultado é daquela semente que morreu. Quem acredita profeticamente que morrendo hoje vai viver para toda a eternidade? Levante a mão, deixa eu ver. Oh, glória, aleluia. Com a mão levantada a gente fala, olha, nós vamos nos ver na glória, irmão. Fala aí. Aleluia. Quinto e último, ufa, graças a Deus, aleluia. Escolha ter a honra. Escolha ter a honra de Deus. João 12, 26 diz, quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O mundo e seus reconhecimentos são poucos. É miserável, é medíocre. É muito mediano o reconhecimento do mundo comparado àquilo que o Senhor quer que a gente ganhe. E Ele ainda fala, você pode ganhar o mundo inteiro e ainda perder a sua alma. Nós vamos chegar no momento aqui dessa celebração que eu vou perguntar, você não quer aceitar Jesus? Vou perguntar. Porque não adianta, você não quer voltar para Jesus. E olha, presta atenção, igreja. Presta atenção. Tem moeda perdida dentro de casa. Lembra da parábola? Hoje é noite de acertarmos, alinharmos isso. Se a sua vida realmente está focada. Não é uma vida de aparência. É uma vida espiritual ganha com o valor que Deus tem para nós. Vamos ler aqui Marcos 8, 36 e 38. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora? O Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ser honrado diante do mundo não se compara com aquilo que Deus tem para nos honrar. E diante dessa geração adúltera, pecaminosa, pecadora, o Senhor quer que a gente se mostre, que a gente apareça. Romanos 10, versículo 11. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Então escolha a vida. Escolha viver o novo. Escolha o melhor. Escolha a salvação, o crescimento, a libertação. Você diz amém? Abra os meus braços, mesmo sentadinho, levanta os braços e fala assim, eu sou livre. Amém. Nenhuma condenação há. E essa liberdade que o Senhor quer que a gente tenha aqui. Bill Johnson escreveu assim, sua velha natureza morreu de coisas sobrenaturais. João 12, encerrando lá no finalzinho do capítulo, 35b e 36a. Ande enquanto você tem a luz, para que as trevas não o surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe onde está indo, para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E no Evangelho de Mateus 16, 25.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, vai encontrar. Abaixe sua cabeça.